Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar meditando no capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas. Eu já meditei sobre as obras da carne. Neste vídeo eu vou meditar sobre o fruto do Espírito. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 22 até o versículo 26. Diz assim o texto sagrado: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Está aí o texto que fala sobre o fruto do Espírito. Veja bem que são 9. Eu já meditei sobre as obras da carne e são 16. E a lista de Paulo parece que ainda não tinha terminado. E ele diz assim: e coisas semelhantes a estas. Ou seja, são muitas coisas que a carne faz, obras da carne. Mas agora o fruto do Espírito, Paulo, ele cita 9. E veja bem que fruto está no singular. É um fruto com várias características. E que características são estas? Amor, alegria, paz, longanimidade. E prossegue o texto. Outra coisa que me chama a atenção é que no versículo 22, ele fala que o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito. E a palavra aqui, Espírito, é Espírito Santo, porque está em maiúsculo, fruto do Espírito Santo. Ou seja, não sou eu que produzo o fruto do Espírito, mas o Espírito Santo em mim, agindo na minha pessoa. Quando eu me submeto à ação do Espírito Santo, é que eu produzo esse fruto. E esse fruto tem 9 características. E ele diz que para que nós possamos produzir esse fruto, nós temos que crucificar a nossa carne. Por isso que ele diz, olha, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A palavra paixões e concupiscências aqui são 2 palavras gregas. Isto trata da condição doentia e pecaminosa que surge de um desejo ardente, desenfreado de praticar aquilo que a minha carne deseja. Ou seja, os desejos da minha carne, quando esses desejos saem fora do meu controle, ele se transforma em paixões e concupiscências. É o sofrimento causado pelo desejo intenso de praticar aquilo que a minha carne deseja. Porque a carne, ela milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. São 2 opostos entre si que brigam dentro de nós. Espírito e carne. E ele diz aqui que aqueles que estão, versículo 24, os que são de Cristo, os que são de Cristo, crucificaram a carne. A carne aqui não fala do nosso corpo, mas fala da minha vontade, da minha natureza pecaminosa, que me inclina a fazer as coisas que Deus não se agrada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que crucificar este desejo, esta inclinação para pecar contra Deus. Esse desejo tem que ir para a cruz. Cruz é o quê?
cruz é símbolo de morte. No período do Império Romano, aqueles que praticavam o mal, eles eram condenados e eram crucificados. Então, quando alguém olhava para uma cruz no período de Jesus, eles sabiam que aquilo ali, aquela cruz, ela era símbolo de morte. Ela era um instrumento para matar alguém. Olha, os que são de Cristo já mataram a sua natureza pecaminosa, ou seja, vocês já morreram para a natureza pecaminosa com as suas o quê? Suas paixões e as suas concupiscências, os seus desejos fortes. Se vivemos no Espírito, 25, andemos também no Espírito. Então qual que é a solução? A solução é a seguinte, é que eu não devo lutar contra a minha carne. Não posso lutar contra a minha carne. É impossível. É impossível alguém lutar contra a carne. Me lembro de um texto que está em Romanos, no capítulo 7. Foi Paulo também que disse. Lembrando que a carta de Paulo aos Gálatas, ela parece que é um resumo da carta de Paulo aos Romanos. Pode ver que ele trata praticamente dos mesmos assuntos que ele trata na carta de Gálatas, só que de uma maneira mais sintética ele trata aqui na carta aos Romanos. E no capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos, no versículo 15 ele diz assim, porque nem mesmo, Paulo falando, nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro ou o que eu quero, e sim o que eu detesto. Ou seja, eu não consigo fazer aquilo que eu quero e assim aquilo que eu detesto. Por quê? Porque nós temos duas naturezas que brigam dentro de nós. E qual que é a solução? A solução não é lutar contra a carne, porque eu vou perder. Então qual que é o segredo? O segredo é me entregar à vontade do Espírito Santo e permitir que Ele haja em nossa vida. Por isso que o fruto é do Espírito e não do meu. É fruto do Espírito Santo. Os benefícios que eu recebo do Espírito Santo. O mérito não é meu, o mérito é do Espírito Santo, pois é Ele que produz em mim esse fruto. Quando eu luto contra a carne? Não. É quando eu me entrego ao Espírito Santo, me submeto ao Espírito Santo e permito que Ele trabalhe em mim. Aí sim, eu vou produzir o fruto do Espírito, que são 9. E ele diz que contra estas coisas não há lei. Vamos meditar pausadamente em cada um destas características do fruto do Espírito. Ele começa com amor, alegria e paz. 3 palavras. Amor, alegria e paz. O amor, ele fala de amor ágape. É o amor que eu dou sem interesse de receber em troca. Não é um amor interesseiro, porque o amor interesseiro é troca de favores. Mas esse aqui é o mesmo amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ou seja, o Senhor deu antes mesmo que nós o aceitássemos. Então, Ele deu sem interesse de receber em troca. Isto é amor. Então, amor ágape é o amor que eu dou com o intuito de jamais receber nada em troca. É o amor de Deus. Depois, ele fala de alegria. Alegria aqui é uma palavra que quer dizer chara, ou seja, é uma alegria, não uma alegria que depende de circunstâncias, porque a alegria que depende de circunstância, ou gozo, aqui é chara no grego, esta alegria que depende de circunstância é uma alegria passageira. Ela passa porque ela depende de circunstância. Mas a verdadeira alegria é aquela que nasce de um coração agradecido para com o Senhor Deus.
Então, veja bem que essa sensação de alegria, ela é baseada no amor, nas bênçãos e nas promessas da presença de Deus na minha vida. Depois ele fala ainda, no versículo 22, ele fala de paz. Então, amor, alegria e paz. Paz aqui é quietude de coração. Paz aqui não é ausência de guerra, como o mundo traduz esta palavra. Paz é ausência de guerra. Mas para nós que somos cristãos, paz é quietude de alma, é quietude de coração. É quando a nossa paz, ela não depende daquilo que está ao nosso redor. Parecido com a alegria, não depende de circunstância para que eu tenha quietude de coração. Mas esta paz, que é uma palavra grega que é eirene, e ela é baseada na convicção de que Deus está comigo. E eu tenho a liberdade de me lançar sobre Ele todo o meu ser, confiar nele. Quando essa confiança está alicerçada no Senhor, então eu tenho paz. E não depende da circunstância, depende unicamente do Senhor na minha vida. Então, por isso que é o Espírito Santo que produz em mim, porque o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou salvo. Então, eu tenho paz, alegria e amor. Depois ele falou também de longanimidade. Longanimidade é a paciência, é a capacidade de suportar as adversidades sem irar, sem ter ressentimento na sua alma. Isto é ser longânimo, é ânimo longo. Ou seja, você pode viver diversas circunstâncias que talvez para outras pessoas isto seja causa de iras e discórdias. Mas quando a pessoa tem longanimidade, tudo isso na sua vida não lhe causa esse transtorno que é ira, que é ódio, rancor. Porque ela tem essa capacidade de suportar, ser tardio em irar, guardar rancor, guardar mágoa. Depois ele falou também de benignidade. Benignidade é uma palavra grega. A benignidade é a capacidade de não querer magoar o meu próximo. Ou seja, eu sou benigno. Ou seja, eu não tenho intenção de magoar aqueles que estão ao meu redor. Depois ele fala de bondade. Bondade é o zelo, o cuidado para com as pessoas, para com o meu próximo. Ou seja, a bondade é o bom em ação. Como é que eu comprovo na prática que eu sou bom? É mostrando a minha bondade. Então, bondade é o bom em ação. Assim como o ágape, que é amor, aí vem a palavra caridade. A caridade é o amor de Deus em ação em nossas vidas. De igual modo, é a bondade. A bondade é quando eu mostro que eu sou bom em ações. Depois ele fala ainda de fidelidade. Fidelidade, a palavra é pistis, que vem de uma raiz grega que é fé. Fé é convicção, é fidelidade. Então, a fé, a fidelidade em nossas vidas, ela é gerada pelo Espírito Santo, pois é o Senhor que nos capacita a ter fé. Ele mesmo que produz. Pode ver que do Senhor, o querer e o efetuar é do Senhor. É Ele que trabalha em nossas vidas, produzindo fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Através do quê? Da palavra de Deus. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, isso nasce em meu coração, fé. E quem é que produz essa fidelidade, essa fé em meu coração? O Espírito Santo. Depois ele falou de mansidão. É outra palavra que fala, essa mansidão
é a capacidade de ser manso, mas ao mesmo tempo que eu sou manso, eu tenho força e coragem para agir. O domínio próprio, ele fala da minha natureza, dos meus ímpetos, ele fala do meu ser interior que me impulsiona a fazer algo, mas que isto que está dentro de mim seja dominado. Eu comparo isso aqui, o domínio próprio, juntamente com a mansidão, como um cavalo domado. Vocês já viram que um cavalo, ele tem muita força, mas quando ele é domado, vem o domador e doma este cavalo, ele continua tendo muita força. O domador não tira a força do cavalo, mas ele domina esta força. E quando esta força é dominada, a própria força do cavalo é usada em benefício de outros. É isso. Então, o domínio próprio é a capacidade de ter um autocontrole dos meus próprios desejos, e a mansidão é a mesma, é parecido com o domínio próprio, só que é quando as minhas ações, o domínio próprio fala dos meus desejos controlados, e a mansidão fala das minhas ações controladas. Então, mansidão é a minha ação sob controle, e domínio próprio fala dos meus desejos controlados. E ele diz o seguinte: contra estas coisas não há lei. O Espírito Santo produz essas 9 características na minha vida. Não existe lei para mim. Por quê? Porque se eu amo o meu próximo, eu não desejo a mulher dele, não desejo os bens dele, eu não tenho inveja, eu não quero magoá-lo, eu tenho prazer de servi-lo. Se eu tenho o fruto do Espírito, eu tenho alegria, eu transmito alegria para as pessoas, paz para as pessoas, eu sou longânimo, eu suporto, eu sou bom em ação, eu estou agindo baseado na minha bondade, eu sou benigno, eu tenho fé, fidelidade, sou manso e tenho domínio próprio. Então, em qualquer área da sociedade que eu viver, eu serei bem aceito pelas pessoas, porque eu sou uma pessoa que estou produzindo o quê? O fruto do Espírito. E ele diz o seguinte: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, se eu vivo no Espírito, a minha caminhada também tem que ser no Espírito. E não nos deixemos possuir de vanglória. O que é vanglória? Glória vazia. A minha glória ela não pode ser vazia, mas a minha glória está em Cristo Jesus, que me salvou. Eu não tenho nada, mas Jesus tem tudo. Provocando uns aos outros. Quer dizer, agindo de uma forma, de uma glória tão vazia, que eu provoco os meus irmãos. Eu não posso ter isso em meu coração, mas eu tenho que ter prazer em servir as pessoas que estão ao meu redor. Que Deus em Cristo o abençoe. Até o próximo vídeo e que o Senhor continue abençoando poderosamente a sua vida. Até lá!